Você consegue imaginar ouvir essas palavras? Foram as últimas coisas que meu pai me disse antes de me empurrar para fora, em meio a uma tempestade de outubro, e trancar a porta atrás de mim. Saia da minha casa. Eu não preciso de uma filha doente. Eu tinha 15 anos. Não tinha casaco, nem celular, nem dinheiro, apenas uma mochila escolar com deveres de álgebra dentro, enquanto a chuva já encharcava meus tênis. 3 horas depois, a polícia ligou para ele. E quando ouviu o que disseram, o rosto dele ficou branco como um fantasma. Mas, naquele momento, já era tarde demais. Meu nome é Cher Walls. Tenho 28 anos agora e estou sentada no meu apartamento em Boston, observando a chuva escorrer pela janela. Há uma carta sobre a mesa da cozinha. Letra trêmula, papel barato de um asilo. Depois de 13 anos de silêncio, meu pai quer me ver. Diz que está morrendo. Diz que sente muito. Engraçado como a chuva sempre me leva de volta àquela noite. 14 de outubro de 2011. Lembro de chegar em casa da escola como em qualquer outra terça-feira. Mochila pendurada em um ombro, a cabeça cheia do teste de álgebra que eu tinha acabado de tirar nota máxima. Pensava no jantar, no dever de casa, no pôster da banda que eu queria comprar com o dinheiro do meu aniversário, coisas normais de uma adolescente de 15 anos. Eu não fazia a menor ideia de que, em menos de 2 horas, estaria andando sozinha por uma tempestade congelante, me perguntando se conseguiria sobreviver àquela noite. No momento em que atravessei a porta da frente, soube que algo estava errado. Meu pai estava parado na sala, parecendo um vulcão prestes a entrar em erupção. O rosto vermelho como carne crua. As mãos tremiam. Em um punho, ele segurava um maço de dinheiro. No outro, frascos de remédio vazios. Minha irmã Karen estava logo atrás dele. Tinha 19 anos, 4 a mais que eu, e carregava no rosto uma expressão perfeita: preocupação, tristeza, desespero, a imagem exata de uma irmã mais velha dedicada que acabará de descobrir algo terrível sobre a caçula. Mas eu vi os olhos dela. Percebi aquele lampejo que ela não conseguiu esconder completamente. Satisfação. Nossa madrasta, Jolene, observava da porta da cozinha, braços cruzados, lábios pressionados, sem dizer absolutamente nada. Essa sempre foi a especialidade dela, ficar em silêncio enquanto coisas ruins aconteciam. Meu pai nem me deixou largar a mochila. Começou a gritar como se eu tivesse incendiado a casa. Disse que eu vinha roubando dinheiro da carteira dele há meses. Disse que eu estava comprando remédios, escondendo tudo no meu quarto. Disse que Karen havia encontrado as provas, dinheiro escondido na comoda, frascos no armário, mensagens no celular provando que eu falava com traficantes. Tentei explicar. Tentei dizer que nunca toquei na carteira dele. Nunca tinha visto aqueles remédios. Nem sabia do que ele estava falando. Mas as palavras morreram na minha garganta quando percebi algo horrível. Ele não estava ouvindo. A decisão já estava tomada. Karen havia passado o dia inteiro preparando tudo, alimentando-o com mentiras, veneno embrulhado em açúcar. Ela estava ali, devastada, dizendo que tinha tentado me ajudar. Tentado me fazer parar. Disse que não queria contar a ele, mas que não podia mais ver a irmãzinha se destruindo. Foi uma atuação perfeita, digna de um Oscar. E meu pai engoliu cada palavra como se fosse a mais pura verdade. Ele agarrou meu braço com força suficiente para deixar hematomas e me arrastou até a porta da frente. Minha mochila ainda estava onde eu a tinha largado. Ele a pegou e jogou contra o meu peito com tanta força que eu cambaleei para trás. Então, ele abriu a porta a ponto a chuva já caía em grossos filetes. O trovão rolava ao longe. A temperatura havia caído 15 graus desde aquela manhã. E meu pai olhou direto nos meus olhos e repetiu aquelas palavras. Saia da minha casa. Eu não preciso de uma filha doente. Ele me empurrou para a varanda. A porta bateu com força. O trinco se encaixou. E, assim, aos 15 anos, eu fiquei sem casa. Fiquei parada naquela varanda por uns 5 minutos, completamente congelada. Não pelo frio, embora ele estivesse chegando, mas pelo choque. Eu ficava esperando a porta se abrir de novo, esperando que alguém dissesse: foi tudo um grande mal-entendido. Ninguém veio. Meu celular estava sobre a escrivaninha do meu quarto.
Eu não podia pegar nada além do que já estava nas minhas mãos. Minha mochila tinha livros, uma barra de cereal meio comida e absolutamente nada útil para sobreviver a uma noite fora de casa. Sem casaco, sem dinheiro, sem como pedir ajuda. Os paifones ainda existiam em algum lugar, mas quem carrega moedas? Não uma adolescente de 15 anos que gastava a mesada em posteres de banda. Prioridades, né? Estudante nota 10, habilidades de sobrevivência 0. Então, comecei a andar. Não foi uma decisão consciente sobre para onde ir, meu corpo apenas se moveu no piloto automático em direção ao único lugar seguro que eu conhecia. A casa da minha avó Dorothy, 7 milhas de distância. A mãe da minha mãe. A única pessoa que sempre me olhou como se eu realmente importasse. 7 milhas não parecem muito quando se está de carro. Mas quando se caminha na chuva congelante, de tênis de lona, sem casaco, pode muito bem ser 700. A Route 9 se estendia à minha frente, escura e escorregadia pela chuva. Carros passavam espirrando água sem diminuir a velocidade. Eu era apenas uma sombra na beira da estrada, uma forma que ninguém queria olhar de perto. Depois da primeira milha, minhas roupas já estavam encharcadas até a pele. Depois da segunda, não sentia mais meus dedos. Depois da terceira, meus dentes batiam tanto que achei que iam quebrar. Mas continuei andando. O que mais eu poderia fazer? Voltar e implorar para meu pai acreditar em mim? Ele já tinha decidido. Não havia outro caminho além de seguir em frente. Um passo entorpecido de cada vez. O problema da hipotermia é que você não percebe que está acontecendo até que seja quase tarde demais. Seu corpo começa a desligar peça por peça. E seu cérebro fica confuso, e de repente sentar-se por apenas um minuto parece a melhor ideia do mundo. Só um descanso rápido, só para recuperar o fôlego. Consegui andar 4 milhas antes que minhas pernas desistissem. Havia uma caixa de correio à frente. Lembro de pensar que só iria me encostar nela por um segundo, recuperar o fôlego, e então continuaria. A casa da minha avó estava a apenas 3 milhas. Eu conseguiria, mas meus joelhos cederam antes de eu chegar lá. O cascalho subiu rápido e, então, tudo ficou escuro. 3 horas depois de jogar a própria filha na tempestade, o telefone do meu pai tocou. A voz do outro lado era fria e profissional. Oficial Daniels, da polícia do condado. Houve um incidente. Sua filha foi encontrada inconsciente na Route 9, com hipotermia. Está sendo transportada para o Hospital Geral do Condado. E mais uma coisa, senhor. O Serviço de Proteção à Criança foi notificado. Um assistente social já está no local. Precisamos que o senhor vá ao hospital e traga todas as provas que tiver. Precisamos entender por que uma garota de 15 anos estava sozinha em uma tempestade perigosa, sem casaco e sem telefone. O rosto do meu pai ficou pálido como osso. Sei disso porque a equipe do hospital me contou depois. Disseram que ele parecia um homem assistindo toda a própria vida desmoronar em câmera lenta. Karen estava bem ao lado dele quando ele recebeu aquela ligação. E, pela primeira vez, a máscara perfeita dela escorregou, só por um segundo, mas foi o suficiente. Porque existe algo naquela noite, algo que mudou tudo. A mulher que me encontrou inconsciente à beira daquela estrada não era apenas uma estranha qualquer voltando para casa. O nome dela era Gloria Ainsley, e ela havia passado 35 anos trabalhando no serviço de proteção à criança. Ela já tinha visto todo tipo de abuso, todo tipo de negligência, toda mentira que pais contam sobre seus filhos. Ela sabia exatamente o que estava vendo ao encontrar uma adolescente na chuva, sem casaco, sem telefone e sem ninguém procurando por ela. E não ia deixar aquilo passar. Meu pai achou que, naquela noite, estava se livrando de um problema. Achou que estava arrumando a casa, cortando a maçã podre, protegendo a família de uma filha doente que não merecia o amor dele. Mas o que ele realmente fez foi acender um pavio. E não fazia a menor ideia do que estava prestes a explodir. Antes de continuarmos, se você está gostando da história, se inscreva e me diga nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Eu leio tudo. Muito obrigada pelo apoio. Agora, para entender o que aconteceu naquela noite, para realmente entender por que minha irmã fez o que fez, preciso levar você de volta ao momento em que tudo começou a desmoronar. Minha mãe, Patrícia, morreu em 2006.
Câncer. Eu tinha 10 anos. Karen tinha 14. Num dia, tínhamos uma mãe que fazia panquecas nas manhãs de domingo e trançava meu cabelo para as fotos da escola. No dia seguinte, estávamos ao lado de uma cama de hospital, observando os aparelhos apitarem cada vez mais devagar, até pararem de vez. Meu pai não lidou bem com isso. Isso é dizer pouco. Ele simplesmente desmoronou, como uma estrela morrendo. Ia trabalhar, voltava para casa, sentava na poltrona reclinável e encarava o nada. A casa poderia ter pegado fogo ao redor dele, não sei se ele teria percebido. Então Karen assumiu tudo. Com 14 anos, ela passou a fazer o jantar, assinar autorizações da escola, garantir que eu chegasse às aulas no horário. Tornou-se a responsável, a madura, a filha em quem meu pai podia se apoiar. E ele a elogiava o tempo todo. O que eu faria sem você, Karen? Você é tão madura, Karen. Você é a cola que mantém essa família unida, Karen. Não acho que ele tenha perguntado sequer uma vez como ela estava lidando com a morte da nossa mãe. Ele simplesmente esperava que ela desse conta de tudo. Meu pai tinha 2 pontos cegos na vida. A filha mais velha, e sua amada poltrona reclinável. Ambas gastas, se desfazendo pelas costuras, precisando desesperadamente ser substituídas, mas ele não conseguia ver. O que ninguém via, o que meu pai se recusava absolutamente a enxergar, era o que acontecia quando ele não estava olhando. Karen não estava apenas assumindo responsabilidades. Ela estava construindo um reino. E, no reino dela, eu era a camponesa que precisava ser mantida em seu lugar. Começou pequeno. Trabalhos de casa que misteriosamente desapareciam na noite anterior à entrega. Autorizações para excursões que nunca chegavam aos professores. Minha blusa favorita encolheu na lavagem. Depois outra. Depois outra. Ops! Deve ter sido acidente. Convites de aniversário que eu enviei e que meus amigos nunca receberam. Mensagens de colegas que se perderam. Uma reputação sendo construída, tijolo por tijolo, sem que eu sequer soubesse. Ela ia até meus professores com aquele olhar triste e preocupado, dizendo que eu estava sofrendo desde a morte da nossa mãe, que eu estava tendo problemas em casa, que eles deveriam ter paciência comigo, porque eu estava passando por um momento muito difícil. Ela pintou o retrato de uma criança problemática. E todos acreditaram nela, porque ela era tão madura, tão responsável, tão cuidadosa. Tentei contar ao meu pai uma vez. Sentei com ele e expliquei que Karen estava me sabotando, que mentia sobre mim para todo mundo, que havia algo muito errado acontecendo. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você só está com ciúmes da sua irmã, ele disse. Ela está tentando ajudar esta família. Você devia ser grata. Depois disso, aprendi a ficar calada. Ficar pequena. Ficar invisível. Sobreviver até poder ir embora. 2 anos após a morte da minha mãe, meu pai se casou novamente. Jolene parecia simpática no começo. Sorria bastante, fazia caçarolas, se esforçava para fazer parte da família. Karen passou a chamá-la de mãe imediatamente. Acho que foi estratégico, uma forma de consolidar sua posição como a filha boa, a leal. Eu não consegui. Não consegui chamar aquela estranha de mãe quando a minha mãe de verdade tinha morrido havia apenas 2 anos. Não era sobre Jolene. Era sobre meu coração, que ainda não estava pronto. Mas essa rebeldia silenciosa teve um preço. A partir daquele dia, Jolene começou a me tratar como uma estranha dentro da minha própria casa. Ela e Karen formaram o próprio clubinho. E eu não fazia parte. Quando cheguei aos 15 anos, as linhas já estavam bem definidas. Karen era a filha dourada, a favorita, aquela que nunca errava. Eu era a problemática, a difícil, a filha que simplesmente não conseguia se acertar na vida. E então havia o dinheiro. Antes de morrer, minha mãe criou fundos fiduciários para nós duas. $45.000 para cada uma, acessíveis quando completássemos 18 anos. Não era uma fortuna, mas era alguma coisa. Uma rede de segurança. Um presente de uma mãe que sabia que não estaria ali para nos ajudar a começar a vida adulta. Karen fez 18 anos em 2009 e recebeu a parte dela imediatamente. O dinheiro acabou em apenas 11 meses.
Um carro esportivo chamativo, roupas de grife, presentes caros para o namorado dela, Trent, um cara de lábia fácil, cheio de grandes ideias e absolutamente nenhuma renda legítima. Quando fui expulsa de casa 2 anos depois, Karen estava completamente falida. O fundo fiduciário era só uma lembrança distante, e Trent vivia falando da próxima grande oportunidade, do próximo investimento milagroso, do negócio que com certeza ia deixá-los ricos. Meus $45.000 continuavam lá, intocados até 2014, quando eu completaria 18 anos, a menos que algo acontecesse comigo antes. Acontece que o fundo criado pela minha mãe tinha uma cláusula. Um mecanismo de proteção que ela provavelmente achou que nos ajudaria. Se qualquer uma das filhas fosse declarada legalmente incapaz ou internada antes dos 21 anos, sua parte seria administrada por um tutor familiar nomeado pela justiça até que ela se recuperasse. Karen e Trent entenderam exatamente o que isso significava. Se eu fosse internada por abuso de substâncias, digamos, porque meu pai encontrasse remédios, dinheiro e provas de tráfico no meu quarto, então alguém teria que administrar meu fundo fiduciário por mim. Alguém responsável. Alguém confiável. Alguém como uma irmã mais velha preocupada, que só queria o melhor para mim. $45.000. Era isso que eu valia para Karen. Esse foi o preço que ela colocou na própria irmã. Na semana anterior à destruição da minha vida, ela colocou o plano em ação. Pequenos saques em dinheiro da conta do meu pai, usando o cartão dele. Ela sabia a senha porque cuidava de todas as finanças da casa. Frascos vazios de remédios do Trent, coletados e guardados. Um celular pré-pago comprado em uma loja de conveniência, carregado com mensagens falsas. Na manhã de 14 de outubro, enquanto eu tomava café da manhã e pensava na prova de álgebra, Karen entrou silenciosamente no meu quarto e plantou tudo. Dinheiro na gaveta da minha cômoda, remédios no meu armário, um papel com o número do celular descartável como prova do meu suposto contato com traficantes. Depois disso, ela foi até nosso pai com lágrimas nos olhos e contou que a filha mais nova escondia um terrível segredo. Ele acreditou em cada palavra. E por que não acreditaria? Karen passou 9 anos sendo a filha perfeita, a responsável, a confiável, a que nunca mentia. E eu passei 9 anos sendo pintada como a problemática, antes mesmo de saber que esse retrato existia. Quando atravessei a porta da frente depois da escola, meu julgamento já tinha terminado. O veredito era culpa. A sentença, exílio. Foi assim que acabei na Route 9, sob a chuva de outubro, caminhando em direção à casa da minha avó como se fosse a única luz que ainda existia no mundo. Mas Karen cometeu um erro. Um único, pequeno erro no plano perfeito dela. Ela não contou com Gloria Ainsley. Não me lembro muito do momento em que desmaiei, só do cascalho ferindo minhas palmas e depois, nada. Como se alguém tivesse desligado a televisão no meio de um programa. O que eu lembro é de acordar. Luzes fluorescentes. O cheiro de antisséptico e de produto de limpeza industrial. Um cobertor áspero de hospital cuidadosamente colocado sobre mim, como se eu fosse algo frágil, algo que merecesse ser protegido. Eu não me sentia assim havia anos. E havia uma mulher sentada ao lado da minha cama. Cabelos prateados presos em um coque arrumado, óculos de leitura apoiados no nariz, um livro de bolso fechado sobre o colo. Ela parecia a avó de alguém, do tipo que faz biscoitos e sempre carrega lenços na bolsa. Mas seus olhos eram atentos, afiados, registrando tudo ao redor. O nome dela era Gloria Ainsley. Tinha 67 anos e estava aposentada depois de 35 anos no serviço de proteção à criança. Ela já tinha visto todo tipo de abuso, todo tipo de negligência, toda a crueldade que adultos são capazes de infligir a crianças. E naquela noite fria de outubro, voltando para casa depois do clube do livro, os faróis do carro dela iluminaram algo à beira da estrada. Uma adolescente inconsciente, encharcada, sozinha. Gloria encostou tão rápido que o pneu cantou no asfalto. Ela tinha um cobertor térmico no porta-malas, velhos hábitos dos tempos de CPS, e me envolveu como um burrito enquanto ligava para o 911. Ela ficou comigo até a ambulância chegar. Seguiu a ambulância até o hospital. E quando acordei, 4 horas depois, ela ainda estava lá. Aquela mulher pode ter salvado a minha vida. Não apenas porque me encontrou antes que a hipotermia terminasse o que a tempestade começou, mas porque ela era exatamente a pessoa certa, no momento exato. Quando abri os olhos, ela me entregou uma xícara de café.
Café da lanchonete do hospital. Do tipo que tem gosto de arrependimento passado a 200 graus. Isso é horrível, ela disse. Mas está quente. Eu ri. Ri de verdade. E, pela primeira vez em horas, talvez dias, ela sorriu de volta. Um sorriso suave, cúmplice, que dizia que ela entendia mais do que eu imaginava. Aí está você, ela disse. Agora, por que não me conta por que uma garota de 15 anos estava andando sozinha pela Route 9, no meio de uma tempestade, sem casaco e sem telefone? Então eu contei tudo. As acusações. As provas plantadas. Os anos de manipulação da Karen. Contei coisas que nunca tinha dito a ninguém, porque ninguém nunca tinha realmente escutado. Glória apenas ficou ali, assentindo de vez em quando, sem interromper, sem duvidar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: Eu acredito em você. E vou ajudar você a provar isso. Aquelas 7 palavras mudaram a minha vida. Enquanto eu estava inconsciente, coisas já estavam acontecendo. O hospital entrou em contato com a polícia porque uma menor havia sido encontrada em uma situação perigosa. A polícia tentou localizar meu parente mais próximo, ou seja, ligaram para meu pai. Eu adoraria ter visto a cara dele quando o oficial Daniels deu a notícia. Aparentemente, foi mais ou menos assim. Sr. Walls, sua filha de 15 anos foi encontrada inconsciente na Route 9. Ela diz que o senhor a expulsou de casa esta noite durante uma tempestade. Hipotermia. Ela está sendo levada ao County General. Precisamos que o senhor compareça imediatamente. Além disso, o Serviço de Proteção à Criança foi notificado. Um assistente social já está no local. Traga todas as provas que tiver. Meu pai e a Karen chegaram ao hospital por volta das 22h15. Eu já estava acordada, sentada na cama do hospital, com a Glória ao meu lado. Também estavam na sala uma assistente social do CPS chamada Maria Santos e um policial fardado. Não era exatamente o comitê de boas-vindas que meu pai esperava. Ele parecia abalado, mas não culpado, ainda não. Apenas irritado e confuso, como se tudo aquilo fosse um enorme inconveniente. Karen estava logo atrás dele, e pela primeira vez na minha vida, a vi nervosa. O sorriso de deboche que ela usava quando eu saí de casa havia sumido. Eles esperavam encontrar uma menina assustada, arrependida, pronta para confessar seus pecados e implorar para voltar para casa. Em vez disso, encontraram uma sala cheia de profissionais fazendo perguntas diretas sobre por que uma criança estava sozinha, em condições climáticas perigosas, sem meios de comunicação ou proteção. A dinâmica de poder havia mudado, e Karen sentiu isso. Ela tentou seguir seu roteiro habitual, a irmã mais velha preocupada, a irmã mais nova problemática. Só queremos o melhor para ela. Mas Maria Santos não comprou a história. 30 anos de trabalho social lhe deram um radar afinado para detectar enganação, e Karen estava disparando todos os alarmes. Então minha avó chegou. Dorothy Rives tinha 67 anos, 1,57 metros de pura determinação, e não estava nem um pouco disposta a tolerar besteiras. Minha mãe era sua única filha, e eu era sua única neta. Ela nunca confiou no meu pai nem na nova família dele. Ela morava a 40 minutos do hospital, mas chegou em 25. Ouvia antes de vê-la, o clique característico dos saltos sensatos ecoando pelo corredor, em um ritmo que dizia negócios sérios. Ela entrou no quarto como um pequeno furacão de cabelos prateados e imediatamente se posicionou entre mim e meu pai. Essa é minha neta, anunciou a todos. O que esse idiota aprontou agora? Meu pai tentou se explicar, justificar, começou a falar sobre os roubos, os remédios, as provas. Dorothy ouviu por cerca de 30 segundos antes de levantar uma mão. Raymond, conheço você há 15 anos, e nunca foi o mais esperto, mas isso pode ser o seu momento mais idiota até agora. Você jogou uma criança na tempestade baseado em quê? Remédios que apareceram do nada. Dinheiro que surgiu magicamente. Você ao menos perguntou o lado dela? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Dorothy balançou a cabeça. Era o que eu pensava. A questão sobre minha avó é que ela não apenas me amava, ela lutava por mim. Naquela noite, enquanto eu estava exausta e com hipotermia na cama do hospital, Dorothy Rives entrou em guerra.
Ela exigiu uma audiência de custódia de emergência. Ali, naquele momento. Era quase meia-noite, mas ela não se importou. Ligou para um juiz de família que lhe devia um favor. Aparentemente, Dorothy tinha participado da Associação de Pais e Mestres com a esposa do juiz por 15 anos e conseguiu falar com ele. A assistente social do hospital apresentou os fatos. Uma criança menor de idade expulsa de casa em condições climáticas perigosas. Nenhuma investigação realizada antes da expulsão. Nenhuma tentativa de verificar as acusações. Criança encontrada inconsciente, com hipotermia em estágio inicial. As provas Andupai não haviam sido examinadas por nenhum profissional. Às 12h30 da manhã, eu já tinha um novo lar. A guarda temporária emergencial foi concedida a Dorothy Reeves, com efeito imediato. Meu pai foi oficialmente proibido de ter qualquer contato comigo até que a investigação completa fosse concluída. O Serviço de Proteção à Criança entrevistaria todos nós, eu, Karen, meu pai, Jolene, e analisaria com lupa aquelas supostas provas. Quando saímos do hospital, meu pai tentou mais uma vez. Estendeu a mão na minha direção, começou a dizer algo. Dorothy se colocou entre nós sem diminuir o passo. Você não tem o direito de tocá-la. Não tem o direito de falar com ela. Você teve a chance de ser o pai dela, e jogou fora. Literalmente a jogou numa tempestade. Agora nós vamos embora. Ela me conduziu até seu velho Buick, o mesmo carro que dirigia desde antes de eu nascer. Ajudou-me a entrar no banco do passageiro e colocou mais um cobertor sobre mim, mesmo com o aquecedor já ligado no máximo. Olhei para ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vovó, eu nem tenho roupas limpas. Não tenho nada. Ela apertou minha mão, com um olhar ao mesmo tempo firme e cheio de carinho. Querida, você tem a mim. E eu tenho um cartão da Target. Amanhã a gente faz compras. Hoje você vai comer sopa e dormir numa cama de onde ninguém vai te expulsar. Nunca. Aquela foi a primeira noite da minha nova vida. A casa da vovó Dorothy tinha 3 regras. Café da manhã às 8, dever de casa antes da TV e absolutamente nenhuma bobagem antes da segunda xícara de café. Não era luxuosa, nem grande. Mas era quente, segura e cheia de amor. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Mas a história estava longe de acabar. 2 semanas depois, a investigadora do CPS ligou para minha avó. Senhora Reeves, disse Maria Santos, talvez seja melhor a senhora se sentar. Estamos analisando as provas apresentadas pelo Sr. Walls. A linha do tempo não fecha, e encontramos imagens de segurança que contam uma história muito diferente. O plano perfeito da Karen estava prestes a desmoronar e ela não fazia ideia do que estava por vir. A investigação mudou tudo. Maria Santos não era apenas uma assistente social marcando itens numa lista. Ela era uma detetive de Cardigan. E ela não apenas olhava as provas, ela as rastreava. Cada recibo. Cada horário. Cada detalhe. E quanto mais puxava os fios, mais a história perfeita da Karen se desfazia. Tudo começou com o dinheiro. $800 haviam sido encontrados na gaveta da minha comoda. Meu pai disse que aquilo provava que eu vinha roubando dinheiro dele havia meses. Caso encerrado, certo? Exceto que Maria Santos foi verificar os registros bancários. Aqueles $800 vieram de um único saque em caixa eletrônico, feito em 14 de outubro, o mesmo dia em que fui expulsa de casa. O banco forneceu as imagens da câmera do caixa eletrônico. Horário: 14h47. A pessoa nas imagens não era eu. Era Karen. Nítida como o dia. A mesma jaqueta que ela usava naquela manhã. O mesmo rabo de cavalo. O mesmo carro estacionado ao fundo, o sedã branco dela, com o amassado no para-choque desde que ela bateu numa caixa de correio no verão anterior. E aqui está a questão sobre álibis. O meu era a prova de falhas. Às 14h47 do dia 14 de outubro, eu estava sentada na quinta aula, na aula de Química, aprendendo sobre ligações moleculares. O sistema de presença da escola registrava minha presença até 15h15. Minha professora lembrava de eu ter feito uma pergunta sobre elétrons covalentes. Eu simplesmente não poderia ter feito aquele saque. Fisicamente impossível.
Eu estava em uma sala de aula a quase 20 quilômetros dali, cercada por 30 testemunhas e por um sistema eletrônico de controle de presença. Karen achou que tinha sido genial. Mas aqui vai a verdade sobre ser um gênio do crime, você realmente precisa ser inteligente. Ela usou o cartão do caixa eletrônico do nosso pai sem considerar que bancos têm câmeras. Fez o saque no meio da tarde sem sequer checar se eu tinha um álibi. Comprou o celular descartável em uma loja de conveniência a 2 quarteirões da academia dela, tudo registrado em câmera, usando calça de yoga, com um carro perfeitamente visível no estacionamento. Alguns mestres do crime usam capa. Karen usava Lululemon e foi pega porque não teve o trabalho de dirigir mais 10 minutos. Depois vieram os remédios. Os frascos plantados no meu armário foram rastreados até uma receita médica de Trent Barlow, o namorado da Karen. O mesmo das grandes ideias e nenhuma renda legítima. Remédios para ansiedade, prescritos pelo médico dele e retirados na farmácia da Oak Street. Maria Santos ligou para a farmácia. E encontrou algo interessante. Trent havia registrado um boletim de ocorrência dizendo que aqueles remédios tinham sido roubados. Disse que alguém tinha arrombado o carro dele e levado tudo. Um comportamento de cidadão exemplar. Exceto por um detalhe. Ele registrou o roubo em 17 de outubro, 3 dias depois de eu ter sido expulsa de casa. Se os remédios já tinham sido roubados e escondidos no meu quarto no dia 14, por que ele esperou 3 dias para denunciar o crime? A resposta era óbvia. Porque eles não tinham sido roubados. Karen deu os remédios a ele para plantar no meu quarto. Depois, ele registrou o falso roubo para encobrir tudo e conseguir uma nova receita. O atraso na denúncia era como um letreiro de neon piscando. Isso foi planejado. Se essa história está tocando em algo pessoal para você, fique por aqui. O que vem a seguir vale cada segundo. Deixa um like se estiver torcendo por mim, isso significa muito. Mas a prova definitiva foi o celular descartável. As mensagens falsas do suposto traficante vinham de um telefone pré-pago comprado em 10 de outubro, 4 dias antes de tudo acontecer. Maria Santos localizou a loja e solicitou as imagens das câmeras de segurança. A compradora era uma mulher jovem, cabelo castanho preso em rabo de cavalo, porte atlético. Pagou em dinheiro. E o carro dela aparecia claramente refletido na janela. Um sedã branco com um amassado no para-choque. Mesmo carro. Mesma mulher. Mesma trilha de migalhas levando diretamente até minha irmã. Conforme a investigação avançava, um quadro ainda mais feio começou a surgir. Maria Santos passou a analisar as finanças da nossa família, especificamente os cheques emitidos na conta do meu pai nos últimos 2 anos. O que ela encontrou fez aqueles $800 parecerem troco. Alguém vinha falsificando cheques no nome do meu pai há quase 2 anos. Valores pequenos no início, 50 aqui, 100 ali, mas que foram se acumulando. As assinaturas eram parecidas, mas não iguais. O dinheiro ia parar em contas ligadas a Trent Barlow e aos seus supostos negócios. Valor total roubado, quase $18.000. Karen não apenas me incriminou. Ela vinha roubando nosso pai às cegas havia anos e precisava me tirar do caminho antes que alguém percebesse. Minha avó, Dorothy, não ia deixar isso passar. Ela contratou Leonard Vance, um velho amigo da família que atuava em direito de família havia 30 anos. Ele conhecia minha mãe, Patrícia, desde a época da escola. E quando Dorothy explicou tudo o que tinha acontecido, o rosto dele se fechou de um jeito que me fez agradecer por ele estar do nosso lado. Leonard entrou imediatamente com o pedido de guarda permanente. Ele também entrou com uma ação civil contra Karen por fraude, sofrimento emocional e tudo mais que conseguisse enquadrar. E garantiu que meu fundo fiduciário ficasse protegido, com supervisão adicional, para que ninguém pudesse mexer nele até eu completar 18 anos. Aquele ano me ensinou algo que carrego comigo até hoje: registre tudo. Cada recibo, cada mensagem, cada promessa que alguém fizer, escreva. Minha avó mantinha uma pasta para todos os documentos importantes da vida dela: contas, cartas, declarações de imposto, garantias. Ela chamava aquilo de seu seguro em papel. Depois de tudo o que aconteceu, comecei a fazer o mesmo. Tinha 16 anos quando comprei meu primeiro arquivo. Ainda o tenho, ainda o uso. Alguns hábitos salvam vidas.
Viver com a vovó Dorothy era como aprender a respirar de novo, depois de anos prendendo a respiração. A casa dela não era grande nem luxuosa, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha que cheirava a café e canela. Mas era quente, segura, e ninguém ali estava tramando contra mim. Ela me matriculou em uma nova escola, onde ninguém sabia da minha história. Fiz amigos de verdade pela primeira vez, pessoas que gostavam de mim por mim, e não porque haviam ouvido alguma história sobre quem eu deveria ser. Comecei a fazer terapia, finalmente processando anos de manipulação que eu absorvera sem nem perceber. A vovó Dorothy não tinha muitas regras, mas era rígida quanto a uma: jantar às 18 horas, sem exceções. O caos pode esperar até depois do bolo de carne. Honestamente, o melhor conselho que já recebi. Enquanto isso, o mundo do meu pai desmoronava. A investigação do CPS colocou toda a casa dos Wall sob uma lupa. Raymond foi interrogado várias vezes, cada sessão o deixando mais exausto e confuso. Como ele não havia percebido nada antes? Como pôde ser tão cego? Jolene começou a dormir no quarto de hóspedes. As conversas entre eles ficaram curtas, tensas, carregadas de acusações que nenhum dos dois queria dizer em voz alta. E Karen estava furiosa. Não arrependida, jamais, apenas irritada porque seu plano havia desmoronado. Ela culpava todo mundo, menos a si mesma. O investigador do CPS era tendencioso, as imagens do banco eram enganosas, os registros das receitas do Trent eram um mal-entendido. A coroa da filha dourada estava escorregando, e ela não suportava aquilo. Leonard Vance passou meses construindo um caso à prova de falhas. Registros bancários, imagens de câmeras de segurança, documentos da farmácia, recibos de compra de telefone. Ele reuniu depoimentos de Gloria Ainsley, de meus professores, de vizinhos que perceberam o carro da Karen entrando e saindo em horários suspeitos. Até algumas ex-amigas da Karen falaram. Aparentemente, ela queimou muitas pontes ao longo dos anos, e as pessoas estavam felizes em compartilhar histórias sobre suas mentiras, manipulações e crueldade casual. A data do julgamento foi marcada para março de 2012. Mas um mês antes da audiência, algo inesperado aconteceu. Trent Barlow foi preso em Nevada. Marshals federais o capturaram por aplicar o mesmo golpe de investimentos em 3 estados diferentes, roubando mais de $400 mil de vítimas que confiavam nele. Ele enfrentava acusações federais graves, possivelmente 15 anos de prisão. No dia seguinte, seu advogado fez uma ligação. Trent estava disposto a cooperar, fazer um acordo, contar a verdade sobre tudo, incluindo sua namorada Karen e o que ela havia feito com a irmãzinha dela. As paredes estavam se fechando, e Karen não tinha mais para onde correr. Trent Barlow era muitas coisas: um golpista, um mentiroso, um homem que construiu toda a vida sobre a confiança e o dinheiro dos outros. Mas ele não era leal. No momento em que os promotores federais ofereceram uma pena reduzida em troca de cooperação, ele cantou como um canário com contrato de gravação. Seu depoimento por escrito tinha 12 páginas. Ele confirmou tudo. O plano de me incriminar havia sido ideia da Karen desde o começo. Ela vinha roubando nosso pai há quase 2 anos, desviando dinheiro para os investimentos de Trent. Quando percebeu que seu roubo estava cada vez mais difícil de esconder, decidiu que precisava de um bode expiatório. E esse bode expiatório era eu. Karen achou que eu seria o alvo perfeito, a irmã mais nova problemática, a que nunca se encaixava, a que ninguém acreditaria. Ela disse a Trent que me institucionalizar resolveria 2 problemas ao mesmo tempo. Teria alguém para culpar pelo dinheiro desaparecido. Teria acesso ao meu fundo fiduciário como minha guardiã. $45 mil. Era o que ela planejava roubar de mim, enquanto eu estivesse em alguma instituição, drogada, desacreditada e completamente sozinha. Trent registrou tudo: as sessões de planejamento, os frascos de remédios que ele forneceu, o celular descartável que Karen comprou, a manhã em que ela plantou as provas no meu quarto. Ele até incluiu mensagens de texto trocadas entre eles nos dias anteriores a 14 de outubro. Mensagens que provavam que isso não foi impulsivo, foi calculado, premeditado, frio. A frase final dele ficou comigo. Karen disse que a irmã era ninguém e que não reagiria. Ela estava errada. Março de 2012, Tribunal de Família. Eu já estava morando com a vovó Dorothy há 5 meses. Tinha engordado, de um jeito bom, aquele que vem de refeições regulares e sono de verdade.
Estava no quadro de honra da nova escola. Começava a lembrar como era ser uma adolescente normal. Mas ao entrar naquele tribunal, me senti com 15 anos novamente, assustada, pequena, me perguntando se alguém acreditaria em mim. A vovó Dorothy apertou minha mão. Leonard Vance acenou com a cabeça, tranquilizadoramente. E Gloria Ainsley estava lá também, sentada na galeria, usando os mesmos óculos de leitura e a mesma expressão firme que tinha na noite em que me encontrou. A audiência deveria tratar apenas da guarda, coisa simples, tornar a custódia temporária de Dorothy permanente, estabelecer obrigações de suporte, esse tipo de coisa. Mas acabou se tornando muito maior. O promotor do distrito se envolveu. Com a confissão de Trent e a montanha de provas que Maria Santos havia reunido, não era mais apenas uma questão de tribunal de família. Havia acusação criminal na mesa. Karen estava sentada do outro lado da sala, com uma defensora pública que havia conhecido uma hora antes. Parecia menor do que eu lembrava, mais pálida. A filha dourada, confiante, que controlava nossa casa há uma década, agora parecia exatamente o que era, uma jovem assustada, cujas mentiras finalmente a alcançaram. Nosso pai estava sozinho na galeria. Jolene se recusou a aparecer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 5 meses. As provas foram apresentadas de forma sistemática, profissional e devastadora. Imagens do caixa eletrônico mostrando Karen fazendo o saque às 14h47. Registros de presença escolar provando que eu estava na aula de química exatamente naquele horário. Registros da farmácia mostrando a denúncia de roubo de Trent feita de forma conveniente e atrasada. Câmeras da loja de conveniência mostrando Karen comprando o celular descartável. 2 anos de cheques falsificados somando $18.000. E a confissão de Trent, lida em juízo palavra por palavra. Quando chegou a vez de Karen subir ao banco das testemunhas, ela tentou manter a história, aparentar confusão, inocência e profunda preocupação com a irmã problemática. O promotor não comprou a história. Senhora Walls, disse ele, mostrando a foto do caixa eletrônico. É você nesta imagem no First National Bank em 14 de outubro, às 14h47? Karen engoliu em seco. Olhou para a própria imagem, clara como o dia. Eu estava pegando dinheiro para comprar mantimentos. Mantimentos? O promotor acenou lentamente com a cabeça. $800 em dinheiro para comprar mantimentos. E você não mencionou esse saque ao seu pai quando acusou sua irmã de roubar exatamente essa quantia mais tarde naquele mesmo dia. Silêncio. E a localização desse caixa eletrônico fica a quase 20 quilômetros da escola da sua irmã. Uma escola em que os registros de presença mostram que ela estava presente até às 15h15. Pode explicar como ela teria feito esse saque enquanto estava na aula de química? Mais silêncio. A defensora pública de Karen tentou objetar, mas não havia nada a ser objetado. A prova era a prova. Os fatos não se importavam com os sentimentos dela. Então chamaram Jolene. Minha madrasta parecia querer estar em qualquer outro lugar da terra. Ela passará anos mantendo silêncio, se mantendo neutra, não se envolvendo. Mas aquele era um tribunal, e ela estava sob juramento. De repente, ficar quieta não era mais uma opção. O promotor perguntou sobre a manhã de 14 de outubro. Você percebeu algo em comum? A voz de Jolene mal saía. Karen entrou no quarto da Sherry naquela manhã, por volta das 7 horas. Disse que ia pegar um elástico de cabelo. Ela saiu com o elástico? Não, saiu de mãos vazias. E notou mais alguma coisa nos dias anteriores ao incidente? Jolene fechou os olhos, parecendo se preparar para o impacto. 2 dias antes, ouvi Karen no telefone com Trent. Ela disse, tudo está no lugar. E então ela riu. O tribunal ficou absolutamente em silêncio. Quando chamaram nosso pai para testemunhar, eu quase senti pena dele, quase. Ele teve que explicar por que havia expulso sua filha de 15 anos em uma tempestade sem investigar as acusações contra ela. Teve que admitir que nunca checou os registros bancários por conta própria. Nunca questionou por que Karen descobriu de repente aquelas provas. Nunca pediu para ouvir o meu lado da história. A voz dele quebrou ao dizer: eu confiei nela. Ela é minha primogênita.
Sempre foi a responsável. Eu pensei que ele não conseguiria terminar. A juíza Patrícia Morrison, que estava na cadeira há 30 anos, já tinha visto disputas de guarda feias, divórcios amargos, famílias destruídas por mentiras, dinheiro e orgulho. Mas acho que mesmo ela ficou perturbada com o que ouviu. Suas palavras cortaram o tribunal como uma lâmina. Sr. Walls, confiança não é desculpa para negligência. Você expulsou uma criança menor de idade em condições climáticas perigosas com base em acusações não verificadas. Não fez nenhuma tentativa de investigar. Escolheu uma filha em detrimento da outra, sem evidências, sem razão, sem julgamento parental básico. Isso não é ser pai. Isso é abandono. Meu pai ficou lá, com o rosto cinza, enquanto ela continuava. Sua filha mais velha participou de um esquema calculado e premeditado para destruir a vida da irmã. Ela roubou de você, mentiu para você e manipulou você para participar de sua crueldade. E você permitiu, porque era mais fácil acreditar na filha que fazia você se sentir bem do que realmente educar a filha que precisava de você. A sentença de Karen foi dura: fraude, roubo, apresentação de declarações falsas às autoridades, exposição de criança ao perigo. A defensora pública negociou um acordo de pena para evitar um julgamento completo. 2 anos de prisão suspensa, ou seja, ela não iria para a cadeia a menos que violasse a liberdade condicional. 5 anos de liberdade condicional supervisionada. 200 horas de serviço comunitário. Restituição total de todo o dinheiro roubado, os $18.000 do nosso pai e os $800 que ela plantou para me incriminar. O tribunal também emitiu uma ordem de restrição permanente. Karen não podia me contatar direta ou indiretamente por nenhum motivo. Se chegasse a 150 metros de mim, iria direto para a prisão. E aqui está a parte que a seguiria para sempre: condenação por crime grave registrada permanentemente em seu histórico. Sem mais empregos em finanças, sem cargos que envolvessem dinheiro ou confiança, sem trabalhar com crianças ou adultos vulneráveis. A filha dourada agora tinha uma letra escarlate, e não sairia jamais. Meu pai perdeu permanentemente os direitos de guarda. Ele foi obrigado a pagar pela minha terapia e pelas despesas educacionais até eu completar 21 anos. Também teve que criar um fundo universitário com o dinheiro da restituição. A comunidade soube de tudo. Pequenas cidades conversam. Em poucas semanas, todos sabiam o que Raymond Walsh tinha feito com sua filha mais nova. Amigos pararam de ligar. Vizinhos desviavam o olhar. O grupo da igreja de repente tinha conflitos de agenda sempre que ele tentava participar. Jolene entrou com o pedido de divórcio 6 semanas depois. Ela havia sido cúmplice do meu sofrimento, sabia disso e não suportava se lembrar toda vez que olhava para o marido. A juíza se virou para mim no final. Senhorita Walls, você demonstrou uma resiliência notável diante de uma crueldade extraordinária. O tribunal concede guarda permanente total à sua avó, Dorothy Reeves. Seu fundo fiduciário permanecerá protegido até você completar 18 anos. E espero sinceramente que você tenha um futuro melhor do que seu passado. Eu queria dizer algo espirituoso, memorável. Queria dizer, meritíssima, você deveria me ver estacionando em paralelo. Esse sim é o verdadeiro teste de caráter. Mas algumas piadas são só para você mesmo. E aquele momento era grande demais para o humor. Então, eu apenas disse: obrigada. Ao sairmos do tribunal, meu pai tentou mais uma vez se aproximar. Querida, começou. A vovó Dorothy se colocou entre nós sem perder o passo. Sua voz era gelo. Você não tem mais o direito de chamá-la assim. Você perdeu esse direito quando a jogou na tempestade. Continuamos andando. Eu não olhei para trás. O sol brilhava naquele dia. Março, em nossa região, pode ser imprevisível. Mas aquela tarde estava quente, clara e cheia de promessas. Eu tinha uma avó que me amava, uma advogada que lutou por mim, uma assistente social e uma supervisora aposentada do CPS que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. E, finalmente, eu tinha um futuro. Mas algumas histórias não terminam no tribunal. Algumas histórias têm mais um capítulo. 13 anos depois, uma carta chegou. Outubro de 2024. Tenho 28 anos agora, e minha vida não se parece nada com o que imaginei aos 15.
andando por uma tempestade com nada além de uma mochila escolar e tênis encharcados. Hoje eu moro em Boston. Um apartamento lindo, com vista para o porto. Luz da manhã entrando pelas janelas. Eu realmente escolhi a mim mesma. Sou diretora de marketing em uma empresa de tecnologia. Salário bom, benefícios bons, pessoas boas. Comecei como estagiária, e cada promoção foi mais um passo longe de quem eu costumava ser. E estou noiva. O nome dele é Colin. Ele é enfermeiro pediátrico, isso diz praticamente tudo sobre o coração dele. Nos conhecemos em um evento de caridade há 2 anos. Eu estava lá a trabalho. Ele, porque realmente se importava. Derramou vinho no meu vestido, pediu desculpas por 10 minutos seguidos e depois me fez rir tanto que esqueci de ficar irritada. Vamos nos casar na primavera. A vida está boa. A vida está realmente, genuinamente, inacreditavelmente boa. E então a carta chegou. Veio para o endereço da minha avó. Dorothy ainda mora na mesma casa, ainda fiada aos 80 anos, ainda seguindo suas 3 regras: café da manhã às 8 horas, dever de casa antes da TV, nada de besteiras antes do café. Algumas coisas nunca mudam. Ela me ligou e disse que algo havia chegado que eu precisava ver. A voz dela era cuidadosa, neutra, do jeito que ela fala quando tenta não influenciar minhas decisões. Eu dirigi até lá naquele fim de semana. O envelope era branco, simples, papel barato, com uma caligrafia trêmula que eu mal reconheci. O remetente era o Maple Grove Care Center, um asilo a cerca de 1 hora de onde eu cresci. Abri a carta na mesa da cozinha da Dorothy, com uma xícara de café esfriando entre as minhas mãos. Querida Cher, começava. Eu sei que não mereço pedir nada a você. Sei que você tem todos os motivos para jogar esta carta fora sem nem ler. Mas estou pedindo mesmo assim, porque não tenho muito tempo e preciso dizer isso antes de partir. Estou no Maple Grove agora. Tive um derrame há 2 anos. O lado esquerdo não funciona mais direito. A Jolene se foi há muito tempo. Levou metade de tudo e se mudou para a Flórida com um contador que conheceu pela internet. A casa foi vendida. Não sobrou nada da vida que eu achava que tinha. A Karen veio me ver na semana passada. Eu não deixei que ela entrasse no quarto. Não consigo olhar para ela. Não consigo ouvir a voz dela sem lembrar do que eu fiz por causa das mentiras dela. Você é a única pessoa que eu quero ver, a única para quem eu preciso pedir desculpas. Eu era seu pai e falhei com você da pior forma que um pai pode falhar com um filho. Acreditei em mentiras em vez da verdade. Escolhi o conforto em vez da justiça. Eu te joguei fora como se você não fosse nada. Eu sei que você não me deve nada. Mas, se encontrar em seu coração a coragem de vir, só uma vez, eu gostaria de te pedir perdão pessoalmente antes que seja tarde demais. Seu pai. Raymond. Fiquei ali sentada por um longo tempo. O café esfriou completamente. A luz da tarde foi mudando sobre a mesa. Dorothy não disse nada. Ela apenas esperou, como sempre fez, me deixando encontrar meu próprio caminho. 13 anos de silêncio. 13 anos construindo uma vida sem ele. Eu devia algo a ele? Não. Não devia. Mas pensei na minha mãe. Pensei no tipo de pessoa que ela me ensinou a ser antes de morrer. Pensei em quebrar ciclos, em vez de repeti-los. Decidi ir. Não por ele. Por mim. O asilo era exatamente como se imagina. Luzes fluorescentes, piso industrial, o cheiro de desinfetante tentando esconder o cheiro de finais. O quarto do meu pai era pequeno. Uma cama de solteiro, uma janela, uma televisão presa à parede passando algo que ninguém assistia. Ele parecia 20 anos mais velho do que realmente era. Tinha 73, mas poderia facilmente passar por 90. O derrame havia tirado algo essencial dele, deixando-o curvado, cinza e pequeno de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele começou a chorar quando entrei. Não conseguiu falar por alguns minutos, apenas ficou ali com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto eu permanecia perto da porta, me perguntando se tinha cometido um erro. Por fim, ele encontrou a voz.
Pediu desculpas repetidas vezes, tropeçando nas palavras, repetindo frases, porque o derrame também havia levado parte da sua fala. Disse que tinha sido cego, idiota, cruel. Disse que me perder foi a pior coisa que já fez. Disse que pensava naquela noite de outubro todos os dias. Todas as noites. Toda vez que chovia. Eu deixei que ele terminasse. Não o interrompi. Também não o consolei. Então disse o que eu tinha ido dizer. Eu te perdoo. O rosto dele se desfez em alívio. Mas eu quero que você entenda o que isso significa. Puxei uma cadeira para perto da cama e me sentei. Esperei até ter certeza de que ele estava olhando para mim. Perdoar não significa esquecer. Significa que eu estou escolhendo não carregar mais essa raiva. Ela é pesada, ficou me esmagando por anos, e eu terminei de deixar você ocupar espaço no meu coração. Você me jogou numa tempestade porque acreditou numa mentira. E não acreditou porque as provas eram convincentes. Acreditou porque era mais fácil. Porque a Karen fazia você se sentir bem consigo mesmo. E eu te lembrava de tudo que você perdeu quando a mamãe morreu. Você escolheu a mentira confortável em vez da própria filha. Eu construí toda a minha vida sem você. Eu me formei sozinha. Construí uma carreira. Vou me casar com um homem que jamais, em hipótese alguma, me colocaria para fora de casa numa garoa, muito menos numa tempestade. Eu sou feliz. Mas você precisa viver com o que fez. Esse peso não é mais meu. Agora é seu. Ele assentiu, com as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Parecia não ter mais palavras. Eu sei, ele conseguiu dizer por fim. Eu sei. Eu só precisava que você soubesse que eu sinto muito. Precisava te ver mais uma vez. Fiquei ali por mais uns 20 minutos. Quase não conversamos. O que mais havia para dizer? Contei sobre meu trabalho, meu apartamento, o Colin, coisas superficiais, seguras. Ele ouviu como se fosse a conversa mais importante da vida dele. Quando me levantei para ir embora, ele estendeu a mão boa. Não tentou me segurar, apenas estendeu. Deixei que tocasse meus dedos por um instante, e então saí. No corredor, uma enfermeira me parou. Você é a filha dele, né? A mais nova? Assenti. Ela olhou na direção do quarto dele e depois para mim. Sua irmã veio aqui na semana passada. Ele se recusou a vê-la. Mandou a gente pedir para ela ir embora. Fiquei completamente imóvel. Ele não quis vê-la. A enfermeira balançou a cabeça. Ele disse que só conseguia pedir desculpas a uma filha. E não era ela. Ficou bem abalado, na verdade. Disse que não conseguia mais olhar para o rosto dela sem lembrar do que ela fez. Eu não sabia o que dizer. Depois de tantos anos sendo a rejeitada, a descartável, a filha que nunca era boa o suficiente, meu pai finalmente havia rejeitado a Karen, a filha dourada, a favorita, aquela em quem ele sempre acreditou sem questionar. Tarde demais para importar. Tarde demais para curar qualquer coisa. Mas, ainda assim, algo mudou dentro de mim. Não era perdão, esse eu já tinha dado. Era algo mais próximo de encerramento. Como virar a última página de um livro muito longo. Saí daquele asilo sob o sol de outubro. Mesmo mês, outro clima. Outra vida. 13 anos atrás, outubro significava chuva, traição e hipotermia. Hoje, outubro significa folhas caindo e tudo com sabor de pumpkin spice. Sim, eu sou básica. E não ligo. E também é o aniversário do dia em que minha vida de verdade começou. Algumas tempestades não te destroem. Elas te redirecionam. Naquela noite de outubro, 13 anos atrás, eu perdi uma casa, mas encontrei um lar. Perdi um pai que não me merecia, e encontrei uma avó que merecia. Perdi uma irmã que nunca me amou, e me encontrei. O Colin estava me esperando quando voltei para Boston. Caixas de comida espalhadas pela cozinha. Um filme ruim já pausado na TV. Aquele olhar paciente que ele tem quando sabe que eu preciso de tempo para processar. Como foi? Ele perguntou. Joguei as chaves sobre a mesa e me aconcheguei nele. Acho que finalmente acabou, eu disse.
Acho que agora eu posso deixar ir. Ele me abraçou e não fez mais perguntas. Essa é uma das coisas sobre o Colin. Ele sabe quando insistir e quando apenas estar presente. É uma das 1000 razões pelas quais vou me casar com ele. Na próxima primavera, vamos fazer o casamento na casa da minha avó. Cerimônia pequena, amigos próximos, comida boa. A Dorothy já está planejando o cardápio. O bolo de carne com certeza está na lista. E, em algum lugar por aí, a Karen trabalha em turnos noturnos e se pergunta onde a vida dela deu errado. Meu pai está em um asilo, sozinho com seus arrependimentos. A Jolene está na Flórida fingindo que nenhum de nós jamais existiu. Mas eu estou em Boston. Tenho uma carreira que conquistei, um parceiro que me ama e uma avó que provavelmente vai viver mais do que todos nós, movida apenas pela força da própria teimosia. E sim, finalmente eu emoldurei corretamente aquele pôster da banda. Aquele que comprei com a minha mesada na semana antes de tudo desmoronar. Anos atrás, encontrei o mesmo pôster online. Paguei bem mais do que devia, mas valeu a pena. Pendurei no meu escritório, onde posso vê-lo todos os dias. Algumas coisas realmente valem a espera. Muito obrigada por assistir. Mais das minhas histórias mais envolventes já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai adorar. Nos vemos na próxima história.